Será que tudo o que você faz no dia a dia não faz sentido? Vamos começar com uma pergunta que talvez nunca lhe tenham feito, mas que tem apodrecido por anos na parte mais profunda do seu inconsciente. E se tudo o que você faz todos os dias não fizesse sentido? Não me refiro a um sentido filosófico. Não estou falando de propósitos cósmicos ou respostas espirituais. Falo de algo tangível. Sua rotina, seu trabalho, o que você faz quando abre os olhos de manhã e se arrasta para fora da cama como um corpo obediente cuja alma foi roubada. Você já sentiu que há algo dentro de você que não se encaixa com o mundo ao seu redor? Aquele desconforto difuso, aquele ruído de fundo que nunca desliga, como se sua existência inteira estivesse sendo empurrada em uma direção que você não escolheu, mas que todo mundo parece aceitar sem protestar. E se eu lhe dissesse que esse ruído é sua essência tentando gritar? Que esse desconforto não é uma falha do seu sistema nervoso, mas um alarme existencial, um aviso que você ignorou a vida inteira? Pense nisso. Desde a infância, disseram-lhe que você tinha que estudar para se tornar alguém. Mas nunca lhe perguntaram se você queria ser esse alguém. Falavam de metas, de conquistas, de sucesso, mas sempre sob a condição de que você produzisse, que você performasse, que você entregasse resultados. Da escola em diante, tudo era uma preparação para o trabalho. Como se o trabalho fosse o destino natural do ser humano, como se tivéssemos nascido para isso. Mas espere um momento. E se não? E se tudo isso fosse uma construção artificial? Um teatro de produção em que todos desempenham seu papel sem questionar o roteiro? Venderam-lhe o trabalho como realização pessoal, como o caminho para a completude. Mas aqui está você, com sua alma amassada e seus dias se repetindo como um eco insuportável, sentindo que algo está errado, mas sem saber o quê. E o mais inquietante, toda vez que você ousa parar, mesmo por um segundo, o mundo o pune. Se você não produz, não tem valor. Se você não avança, regride. Se você não faz algo útil, está desperdiçando o seu tempo. Você percebe a chantagem? Fizeram-lhe crer que descansar é preguiça, que desfrutar sem um objetivo é imaturidade, que contemplar o mundo sem pretensões é uma perda de tempo. Mas quem estabeleceu essas regras? Quem decidiu que viver só tem valor se isso se traduz em produtividade? Aqui começa a fenda, aquela pequena fissura por onde a verdade começa a vazar. Porque há uma suspeita antiga, enterrada, ignorada por gerações, que agora começa a despertar. Uma suspeita que sussurra que talvez o ser humano não tenha sido criado para trabalhar. Que talvez toda essa engrenagem de performance, eficiência e utilidade não seja nada mais do que uma ilusão moderna, uma prisão sofisticada onde as grades não são de ferro, mas de expectativas sociais. Você já sentiu que está fugindo de si mesmo enquanto cumpre o que deve fazer? Que cada dia produtivo é também uma traição silenciosa àquela parte de você que anseia por algo mais selvagem, mais livre, mais visceral? Você nunca se perguntou por que a arte, o prazer, a contemplação estão sempre no fim da lista, como se você só pudesse acessá-los quando terminasse tudo o que é importante. Mas o que acontece quando o importante nunca acaba? O que acontece quando aquele futuro prometido, em que você finalmente desfrutará sempre, é adiado um pouco mais? Olhe ao redor. Todo mundo está correndo. Todo mundo está ocupado. Todo mundo está com pressa. Mas nenhum deles sabe exatamente para onde está indo. O mundo moderno não te ensina a viver. Ele te treina para produzir. E faz isso tão bem que, quando você tem um momento livre, sente culpa. Como se o silêncio fosse uma ameaça. Como se ficar parado fosse um crime. Você sabe o que isso significa? Que eles venceram. Que programaram você para rejeitar sua própria natureza. Porque ser humano, profundamente humano, não é produzir.
É sentir. É desperdiçar tempo sem remorso. É olhar para o céu sem esperar respostas. É dançar sem música, rir sem motivo, chorar sem explicação. Mas essa parte de você, aquela que não produz, aquela que não gera lucros, aquela que não serve a nenhum propósito econômico, você a deixou morrer. Você a afogou em horários, em métricas, em expectativas. E toda vez que você sente que algo está faltando, é porque você está vivendo uma vida que não foi projetada para você, mas contra você. E é aqui que entra a voz que disse isso antes de todo mundo. Uma voz incompreendida, marginalizada, mas brutalmente lúcida. Georges Bataille, um filósofo que não queria te ensinar a ser mais produtivo, a alcançar metas ou a ter sucesso. Ele queria que você se livrasse de tudo isso, que você ousasse olhar na direção proibida, que você aceitasse o que ninguém quer aceitar, que sua vida não precisa servir a nenhum propósito, que o verdadeiro sentido não está no trabalho, nem na eficiência, nem na utilidade, mas no desperdício, no excesso, na experiência pura sem propósito. E é aqui, neste exato momento, que o chão começa a tremer. Porque esta não é apenas uma crítica ao capitalismo. É uma declaração de guerra contra a própria estrutura da existência moderna. E se sua forma de viver tem sido uma mentira bem construída? E se o que você considera vida normal é, na verdade, uma versão domesticada de si mesmo? Não feche os olhos. Não mude de vídeo. Não vá para outra aba. Porque o que você está prestes a ouvir não só o deixará desconfortável, como o desarmará. Fará você olhar para tudo o que faz, para tudo o que fez, e perguntar-se: para quê? Para quem? E a que custo? Prepare-se. Isso não é apenas uma reflexão, é uma ruptura, uma fratura na máscara que você usa. Vamos falar de trabalho, sim, mas não como eles te ensinaram. Vamos falar de produtividade, mas do abismo. Vamos entrar na parte mais escura da alma humana, onde o tempo não é mais medido em tarefas concluídas, mas em vida desperdiçada. E quando você sair daqui, se ousar ficar, não olhará seus dias da mesma forma. Porque talvez, apenas talvez, você descubra que todo esse tempo você não estava vivendo. Você estava apenas funcionando. E agora que você sabe o que vai fazer com isso? A maioria não sabe, mas há uma parte de você que nunca foi tocada pelo trabalho, nunca disciplinada, nem educada, nem corrigida. Uma parte crua, primária, antinatural para esta sociedade, mas profundamente humana. Não tem horários, não tem metas, não se submete a prazos. É a parte que se ativa quando você assiste a um pôr do sol sem olhar o relógio. Quando você ri sem saber por quê. Quando você sente euforia sem ter conquistado nada. Essa parte que muitos chegam a esquecer por completo é o que Georges Bataille tentou resgatar dos escombros do sistema. Sabe o que é o mais inquietante? Que essa parte não está morta, ela está apenas trancada. E cada dia que você continua obedecendo ao mandato de ser útil, você a tranca um pouco mais. Ela não desaparece, apenas se torna mais ruidosa, mais desesperada. E você a sente, na ansiedade que você não sabe de onde vem, naquela tristeza sem razão aparente, naquela sensação de estar vivo, mas não por completo. Bataille falava do desperdício como uma forma de resistência. Não desperdício material, não gasto superficial. Ele falava de um desperdício existencial, um ato de rebelião contra a lógica produtiva. Fazer algo apenas por fazer, não porque leva a um objetivo, não porque tem um retorno, mas porque é intensamente humano. Mas aí vem o problema. A sociedade moderna não sabe o que fazer com o que não é útil. E se você não é útil, se você não produz, se você não está em constante movimento, você se torna um estorvo. E é aí que começa a verdadeira manipulação. Porque não basta que você trabalhe. Eles precisam convencê-lo de que desfrutar é perigoso.
que a contemplação é preguiça, que se você não faz algo lucrativo, está falhando. Repetem isso tanto que chega um ponto em que você não consegue nem aproveitar o lazer sem se sentir culpado. Você foi condicionado a temer o descanso. Mas vamos além, porque essa lógica não só infecta suas ações, como infecta sua identidade. Quantas vezes você se definiu pelo seu trabalho? Eu sou designer, eu sou advogado, eu sou médico. E se amanhã você o perder, o que você é? Nada. Porque te ensinaram que você é o que você faz, não o que você sente, não o que você pensa, não o que você imagina. E isso é devastador, porque você se torna uma identidade alugada. Seu valor depende do sistema que o explora. Enquanto você for produtivo, você existe. Quando você deixa de ser, eles o desligam como uma máquina velha, como um arquivo que não serve mais. E sabe o que é o mais brutal? Que a mesma lógica entra em seus relacionamentos. Você começa a ver os outros como recursos, como contatos, como redes. Quantas pessoas você conhece que mantêm laços apenas por interesse profissional? Quantas vezes você sentiu que alguém só se aproxima de você para obter algo em troca? Tudo se torna uma troca. E quando a troca se esgota, o laço se rompe, porque perdemos a capacidade de nos relacionar sem propósito, de conversar sem buscar algo em troca, de estar com alguém apenas pela simples alegria de compartilhar. Mas Bataille compreendeu isso. Ele sabia que o ser humano precisa de excesso, não de equilíbrio. Precisa explodir, não repetir. Por isso ele falava da experiência interior, uma espécie de jornada à parte, mas profunda de si mesmo, onde não há produtividade nem benefício, apenas intensidade. Um estado em que o ser humano se liberta de todas as estruturas impostas e se entrega ao mistério de existir sem razão. E aí reside o ponto-chave. Não fomos projetados para viver trancados na lógica do desempenho. Fomos projetados para perder o controle de vez em quando, para chorar sem saber porquê, para gritar sem motivo, para desaparecer sem aviso, para voltar apenas quando sentirmos. Mas como você vai se permitir isso se sua agenda está lotada até o próximo mês? Como você vai se permitir ser selvagem se tem reuniões toda terça-feira? Você percebe? O sistema não precisa de correntes, um calendário lhe basta. Não precisa de um chicote, uma notificação lhe basta. A prisão não é externa, é dentro de você, na sua culpa, na sua ansiedade, no seu medo de não ser útil. E o mais perverso é que você mesmo alimenta essa prisão, porque se sente vazio. E para não senti-lo, você se enche de tarefas, porque você tem terror de ficar sozinho consigo mesmo. E é por isso que você busca ruído, você busca estímulos, você busca listas de produtividade. Você se convence de que, se mantiver a mente ocupada, não terá que olhar para o que está quebrado por dentro. Mas o que está quebrado permanece ali, esperando em silêncio. E sabe o que acontece quando você finalmente para? Quando o mundo fica em silêncio, quando as tarefas acabam, quando não há nada urgente, você o sente, aquela pontada, aquele desconforto, aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue nomear. Essa é sua verdadeira essência chamando, perguntando por que você nunca lhe deu espaço, por que a forçou a viver no porão da sua vida. Mas nem tudo está perdido, porque há uma saída. Não é confortável, não é simples, não é rápida, mas é real. E começa com uma única decisão: parar de obedecer, parar de medir seu dia em produtividade, parar de pensar que descansar é perder, parar de procurar sentido no trabalho e começar a procurá-lo na experiência. Começa com pequenos atos, não com revoluções. Ouça uma música sem fazer mais nada. Caminhe sem destino. Sente-se e olhe para a parede, se for preciso. Faça algo apenas porque você sente vontade, sem justificar, sem monetizar, sem explicar.
Porque nessa inutilidade voluntária, nesse desperdício de tempo sem propósito, começa a respirar outra vida. Uma que não está a serviço de nada, uma que não pede permissão para existir. E é nesse ponto onde tudo muda. Quando você entende que não precisa merecer sua existência, que não precisa ganhar o direito de descansar, que não precisa provar nada. Ali começa a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ter que fazer nada para se justificar. Bataille falava da vergonha do desperdício porque sabia que a sociedade nos treinou para nos sentirmos mal quando não produzimos. Mas ele também sabia que essa vergonha é o limiar, a primeira parede, e que só se você ousar cruzá-la, poderá começar a viver verdadeiramente. Então, aqui está você, diante da parede, com a culpa em uma mão e a liberdade na outra. Não espere que o mundo lhe dê permissão. Não espere que os outros entendam, porque não entenderão. Porque ainda estão dormindo. Ainda acreditam que o valor está no fazer. Mas você já sabe. Você já viu a fenda. Você já ouviu a voz. Você já sentiu a pontada. E agora não pode voltar. A única pergunta que resta é: você ousa parar de ser útil? Você ousa reivindicar a parte de você que não serve a nenhum propósito, mas significa tudo? E se você chegou até aqui, não é por acaso. Você não está aqui por tédio ou por acidente. Você está aqui porque algo dentro de você, muito profundo, muito silencioso, está começando a acordar. Porque mesmo que você não diga, mesmo que não admita, mesmo que não consiga nem explicar com palavras, há uma parte de você que não quer mais apenas funcionar, que não se contenta mais em sobreviver de segunda a sexta para mal respirar no fim de semana. E o mais brutal de tudo, essa parte não precisa de respostas, não quer instruções, não está procurando um método. Ela só quer uma coisa: espaço, silêncio, liberdade. Mas deixe-me dizer algo que muito poucos têm a coragem de aceitar. Quando você decide parar de produzir para o sistema começa a se decompor dentro de você. Você não notará de uma vez. Não virá como uma epifania com fogos de artifício. Virá em pequenos detalhes. Um dia você não olhará mais o relógio com ansiedade. Outro dia você parará de justificar porque não fez nada útil. E sem perceber, você estará se reconectando com algo que pensava ter perdido. Sua capacidade de ser, de existir, de viver sem performance. Porque a verdadeira revolução não está em destruir o sistema. Está em esvaziar-se dele, em descolonizar sua mente, em libertar seu corpo do mandato de estar sempre fazendo algo. E se o mundo desabar enquanto você estiver dançando em seu quarto, sem saber bem por quê, então que desabe. Porque essa dança sem propósito, sem destino, sem sentido aparente, é mais humana do que 1000 dias consecutivos de trabalho estéril. Olha, não se trata de se tornar um eremita ou queimar sua agenda ou largar tudo. Trata-se de recuperar o que você nunca deveria ter perdido: o direito de existir sem ser lucrativo. Trata-se de ousar ser uma anomalia em um mundo hipnotizado pela eficiência. Trata-se de se apegar à sua estranheza, mesmo que ela não se encaixe. E se isso te assusta, ótimo, deixe que te assuste. Porque o medo, neste ponto, não é um sinal de erro. É um sinal de que você está cruzando um limiar, um que muito poucos cruzam. Um que, se você ousar, não tem volta. A liberdade não é confortável, não é ordenada, não é previsível. É caótica, animal, selvagem, mas é sua e está esperando por você. Você não vai encontrá-la em um escritório, você não vai encontrá-la no seu currículo, você não vai encontrá-la na sua produtividade, você vai encontrá-la no lugar que mais teme ir, dentro de você. Então agora eu lhe lanço um desafio. Não um daqueles que se fazem para conseguir algo, um verdadeiro. Quero que você vá aos comentários e escreva esta frase: eu não vim para servir, eu vim para sentir.
Não é apenas uma frase, é uma declaração, uma marca, um grito silencioso que deixa um registro de que você esteve aqui e que algo se quebrou dentro de você. E se isso o moveu, se o desalojou, se o forçou a olhar para algo que você vinha evitando por anos, inscreva-se. Porque aqui não viemos para lhe dar motivação barata. Aqui viemos para desenterrar verdades incômodas, para quebrar o que está podre, para sacudir a alma. Este canal não é para todos. É para aqueles que estão fartos, para aqueles que suspeitam que há outra maneira de estar no mundo, para aqueles que querem viver sem permissão. Então, se você é um deles, fique. E agora me despeço com algo que você não esquecerá. Desligue seu telefone. Feche esta aba. Sente-se em silêncio. Não faça nada. Não pense em nada. Não tente tornar este momento lucrativo. Apenas sente-se e não sirva. Mesmo que seja por apenas 5 minutos, mesmo que o mundo queime ao seu redor, faça. Porque nesse momento de absoluta inutilidade, você estará mais vivo do que nunca. Até a próxima ascensão. Ou não. Depende se você ainda está obedecendo.